Bem-vindo ao programa História para Dormir. Aqui, fazemos uma jornada pelo tempo para que você possa adormecer facilmente e proveitosamente. Não se esqueça de se inscrever e dar um like imediatamente. Ao final da palestra, você estará dormindo profundamente. Feche os olhos. A história já está começando. Hoje, vamos mergulhar na história dos astecas, o sacrifício que alimentou deuses. Imagine um mundo onde o sol poderia não nascer pela manhã se não fosse alimentado com o mais precioso dos líquidos, o sangue humano. Um império onde guerreiros eram celebrados não apenas por sua bravura em matar inimigos, mas por sua habilidade em capturá-los vivos para um destino mais significativo que a morte em combate. Uma civilização que construiu uma das maiores e mais impressionantes cidades do mundo, com canais, jardins flutuantes e pirâmides majestosas, onde milhares se reuniam para testemunhar corações ainda pulsantes sendo arrancados de peitos abertos. É difícil acreditar, mas este mundo existiu, floresceu e então desapareceu em menos de 200 anos, o impressionante Império dos Astecas. A história dos astecas começa não com esplendor, mas com humildade. De acordo com suas próprias lendas, os astecas, ou mexicas, como se chamavam, eram originalmente uma tribo nômade de caçadores-coletores que migraram do norte para o centro do México por volta do século XIII. Eles se consideravam descendentes dos xiximecas, povos nômades que habitavam as regiões áridas do norte, mas aspiravam à grandeza das civilizações avançadas que encontraram no Vale do México. Uma profecia guiava sua jornada. Seu deus patrono Huitzilopochtli, o colibri zurdo ou colibri do sul, deus da guerra e do sol, havia instruído os astecas a estabelecer sua cidade onde vissem uma águia pousada sobre um cacto, devorando uma serpente. Por décadas, eles vagaram, às vezes estabelecendo assentamentos temporários, frequentemente entrando em conflito com povos já estabelecidos na região. Quando finalmente chegaram ao Vale do México, encontraram uma paisagem já densamente povoada e politicamente complexa. A região era dominada por várias cidades-estados, sendo as mais poderosas Azcapotzalco, controlada pelo povo tepaneca, e Texcoco, dos Acolhuas. O vale em si era centrado em torno de um grande lago, o Lago Texcoco, rico em recursos mas com poucos terrenos desocupados. Segundo sua história tradicional, por volta de 1325 d.C., os astecas finalmente testemunharam um sinal profetizado, uma águia pousada em um cacto com uma serpente no bico, em uma pequena ilha pantanosa no Lago Texcoco. Ali, apesar das condições difíceis, começaram a construir o que se tornaria sua capital, Tenochtitlan. O símbolo da águia, cacto e serpente permanece até hoje no centro da bandeira nacional mexicana, ligando o México moderno a esse momento fundador. Inicialmente, a posição dos astecas era precária. A pequena ilha oferecia poucos recursos, e eles eram considerados por seus vizinhos mais estabelecidos como bárbaros incultos e frequentemente tratados com desdém. Para sobreviver, os astecas tornaram-se mercenários, lutando nas guerras de outras cidades-estados em troca de bens, terras e legitimidade política. Eles adotaram avidamente elementos culturais, religiosos e tecnológicos das civilizações mais avançadas ao seu redor, particularmente dos toltecas, um povo reverenciado que havia dominado a região séculos antes. A reviravolta na fortuna asteca veio em 1428, quando eles se juntaram a Texcoco e a cidade-estado de Tlacopa em uma revolta bem-sucedida contra Azcapotzalco, que havia até então dominado o vale. Desta vitória nasceu a Tríplice Aliança, com os astecas gradualmente emergindo como a força dominante. Sob o comando de governantes habilidosos e ambiciosos, particularmente Tzcoatl, de 1427 a 1440, e Montezuma I, de 1440 a 1469, os astecas expandiram rapidamente seu controle, primeiro sobre o Vale do México e depois bem além. A transformação dos astecas de uma pequena tribo marginalizada para um império poderoso em menos de um século foi extraordinária. No auge de seu poder, sob Huitzoto, de 1486 a 1502, e Montezuma II, de 1502 a 1520, o Império Azteca controlava um vasto território do Oceano Pacífico ao Golfo do México, e das fronteiras do norte do atual México até partes da Guatemala. Sua capital, Tenochtitlan, tornou-se uma maravilha urbana que impressionou até mesmo os conquistadores espanhóis que eventualmente a destruiriam. Com uma população estimada de 200.000 a 300.000 habitantes, era uma das maiores cidades do mundo naquela época, superando Paris, Londres ou qualquer outra cidade europeia. Construída sobre a pequena ilha e expandida através de um sistema engenhoso de ilhas artificiais chamadas chinampas, frequentemente chamadas de jardins flutuantes, Tenochtitlan era atravessada por canais e conectada ao continente por 3 grandes calçadas.
No centro da cidade ficava o recinto sagrado, dominado pelo Templo Maior, uma pirâmide de degraus dupla dedicada a Huitzilopochtli Tlaloc, o deus da chuva. A infraestrutura da cidade era notável. Aquedutos traziam água fresca das montanhas. Um sistema de diques controlava o nível de água e prevenia enchentes, enquanto separava a água salgada da água doce do lago. Os canais serviam como principais vias de transporte, com milhares de canoas movendo pessoas e mercadorias. Mercados enormes como o de Tlatelolco ofereciam uma variedade impressionante de bens de todas as partes do império e além. Quando os conquistadores espanhóis viram Tenochtitlán pela primeira vez em 1519, ficaram atônitos. Bernal Díaz del Castillo, um soldado que acompanhou Hernán Cortés, escreveu: "E quando vimos todas aquelas cidades e vilas construídas na água, e outras grandes povoações em terra firme, e aquela calçada reta e nivelada que ia até a cidade do México, ficamos admirados." De fato, alguns de nossos soldados perguntaram se o que viam não era um sonho. A sociedade asteca era rigidamente hierárquica, com mobilidade social limitada mas possível. No topo estava a nobreza, Pipiltin, encabeçada pelo governante supremo. Abaixo da nobreza estavam os plebeus, Macelhualtin, que constituíam a maior parte da população e trabalhavam como agricultores, artesãos, comerciantes e em outras ocupações. Ainda mais abaixo estavam os escravos, Tlacotin. Embora a escravidão asteca fosse significativamente diferente da escravidão europeia posterior, não era hereditária, escravos mantinham certos direitos, e a liberdade podia ser obtida de várias maneiras. Uma classe distinta e importante era dos pocheca, mercadores de longa distância que não apenas conduziam comércio, mas também frequentemente serviam como espiões e diplomatas para o império. Embora tecnicamente Macelhualtin, comerciantes bem-sucedidos podiam acumular riqueza considerável e influência, às vezes rivalizando com a nobreza de nascimento. Religião e educação eram centrais para a sociedade asteca. Meninos e meninas frequentavam escolas desde jovens, os plebeus em Teopochali, onde aprendiam história, tradições, artes práticas e treinamento militar, para meninos, enquanto a elite frequentava Calmecac, instituições mais rigorosas onde estudavam escrita, astronomia, teologia e outras disciplinas avançadas. A economia asteca era complexa e sofisticada. A agricultura formava sua base, com milho, feijão e abóbora como principais cultivos, suplementados por chile, cacau, agave e muitas outras plantas. As chinampas, ilhas artificiais extremamente férteis criadas acumulando vegetação e lodo do fundo do lago, permitiam múltiplas colheitas por ano. Fazendas terraço nas montanhas maximizavam a terra arável. O comércio era extensivo, tanto dentro do império quanto com regiões além de seu controle direto. O cacau, sementes de chocolate, funcionava como uma forma de moeda, assim como pequenos mantos de algodão padronizados, e para itens mais valiosos, contas de jade e ouro em forma de T. Impostos eram coletados em bens, não em moeda, com produtos regionais específicos atribuídos a diferentes províncias. O império governava através de um sistema que permitia considerável autonomia local. Cidades-estados conquistadas geralmente mantinham seus governantes e estruturas sociais, desde que aceitassem a supremacia asteca, pagassem tributos e adotassem o culto a Huitzilopochtli. Os astecas também praticavam colonização direta, estabelecendo guarnições e assentamentos em regiões estrategicamente importantes. Este sistema de controle indireto significava que o império era menos integrado e centralizado que, por exemplo, o Império Romano. Era mais uma rede de relações tributárias, às vezes tênues, centrada em Tenochtitlán e suas cidades aliadas. Esta estrutura provou ser tanto uma força quanto uma fraqueza, permitiu rápida expansão com a administração mínima, mas também deixou o império vulnerável a revoltas e desintegração quando sua autoridade central foi desafiada. A guerra ocupava um lugar central na cultura e religião asteca. Embora as motivações para a guerra incluíssem expansão territorial, controle de rotas comerciais e subjugação de rebeliões, o propósito mais distinto e ideologicamente importante era a captura de prisioneiros para sacrifício. Esta prática era fundamentada em sua cosmologia. A visão de mundo asteca era dominada por um senso de precariedade cósmica. Eles acreditavam que viviam no quinto sol, ou quinta era da criação, e que os 4 mundos anteriores haviam sido destruídos por catástrofes. Seu mundo também acabaria eventualmente em terremotos devastadores, a menos que os deuses, particularmente o Sol, fossem fortalecidos com a oferta mais preciosa, sangue humano. Segundo o mito asteca, os deuses haviam se sacrificado para criar o mundo atual. Nanahuatzin, um deus humilde e coberto de feridas, jogou-se em uma pira funerária para se tornar o novo sol.
Outros deuses seguiram, oferecendo seus corações para colocar o sol em movimento. Este sacrifício divino primordial criou uma dívida que os humanos deviam retribuir com seus próprios sacrifícios. O sacrifício religioso tomava muitas formas na sociedade asteca. Autossacrifício através de perfuração ritual e sangramento de línguas, orelhas, pernas e genitais era praticado por pessoas de todas as classes sociais. Oferendas de comida, têxteis, borracha, papel e outros bens eram comuns. Animais, especialmente codornas, também eram frequentemente sacrificados. Mas o sacrifício humano era considerado a oferta mais poderosa, particularmente para manter o Sol em movimento e garantir continuidade cósmica. A prática havia existido em toda a Mesoamérica por milênios, mas os astecas a elevaram a uma escala sem precedentes. Suas guerras eram conduzidas especificamente para capturar prisioneiros, não necessariamente para matar inimigos ou conquistar território, embora estes fossem resultados secundários desejáveis. O ritual mais comum de sacrifício humano ocorria no topo de uma pirâmide-templo. A vítima, frequentemente pintada e vestida com atributos do deus a quem estava sendo oferecida, era levada até o topo e esticada sobre uma pedra sacrificial. Um sacerdote então abria o peito da vítima com uma faca de obsidiana e extraía o coração ainda batendo, oferecendo aos deuses. O corpo era em seguida jogado escada abaixo, onde poderia ser desmembrado, com algumas partes distribuídas para consumo ritual entre guerreiros e nobres. Esta descrição corresponde à forma mais comum de sacrifício, mas os astecas praticavam muitas variações dependendo da divindade sendo honrada e da ocasião. Algumas vítimas eram esfoladas, com sacerdotes vestindo suas peles, outras eram afogadas, decapitadas, queimadas ou mortas com flechas. Crianças eram frequentemente sacrificadas a Tlaloc, deus da chuva, com suas lágrimas consideradas presságios favoráveis para chuvas abundantes. A escala exata do sacrifício humano asteca é assunto de debate considerável entre historiadores. Relatos da época da conquista são suspeitos porque conquistadores espanhóis tinham fortes incentivos para exagerar o que viam como práticas bárbaras para justificar sua conquista. Por outro lado, evidências arqueológicas, incluindo Tzompantli, prateleiras onde crânios de vítimas sacrificiais eram exibidos, e em terra. A escala exata do sacrifício humano asteca é assunto de debate considerável entre historiadores. Relatos da época da conquista são suspeitos porque conquistadores espanhóis tinham fortes incentivos para exagerar o que viam como práticas bárbaras para justificar sua conquista. Por outro lado, evidências arqueológicas, incluindo Tzompantli, prateleiras onde crânios de vítimas sacrificiais eram exibidos, e enterramentos em massa associados a grandes templos, confirmam que sacrifícios humanos ocorriam em escala significativa. O evento mais extraordinário foi provavelmente a reconsagração do Templo Maior em Tenochtitlán em 1487, onde fontes afirmam que entre 4.000 e 80.400 prisioneiros foram sacrificados em um período de 4 dias. Mesmo considerando o número menor, que é mais plausível logisticamente, tal evento ainda representaria um derramamento de sangue ritual em escala sem precedentes. A guerra que alimentava este sacrifício seguia padrões ritualizados. De particular importância eram as guerras floridas, Xochi e Aoto, conflitos organizados especificamente para a captura de prisioneiros para sacrifício. Estas não eram guerras de conquista, mas engajamentos quase cerimoniais acordados com estados vizinhos como Tlaxcala e Huexozingo. Estes estados mantinham sua independência precisamente porque forneciam um suprimento constante de guerreiros para captura e sacrifício. Para o guerreiro asteca, capturar inimigos para sacrifício era o maior feito possível, superando até mesmo a morte de adversários em combate. Guerreiros eram classificados em sociedades baseadas no número de capturas, com honras, privilégios e vestimentas distintivas associadas a cada nível. O status de guerreiro águia ou guerreiro jaguar, ordens militares de elite, era altamente cobiçado. A vida de um jovem homem asteca comum era profundamente moldada por expectativas militares. Todo menino recebia treinamento de combate, com filhos de plebeus geralmente frequentando o Teupochali, casa dos jovens, onde aprendiam habilidades marciais junto com história, tradições e ofícios. Aos 15 anos, jovens acompanhavam guerreiros experientes em campanha como carregadores, testemunhando o combate em primeira mão. O primeiro prisioneiro capturado marcava a passagem para a condição adulta plena. A orientação militar da sociedade asteca se refletia até mesmo na morte. Guerreiros que morriam em batalha, prisioneiros sacrificados e mulheres que morriam no parto eram todos considerados mortos sagrados que acompanhavam o sol em sua jornada diária pelo céu. Isto era considerado um destino mais nobre que simplesmente ir para o Mictlán, o sombrio submundo para aqueles que morriam de causas naturais.
Apesar desta ênfase em guerra e sacrifício, seria errado ver os astecas unicamente através desta lente. Sua sociedade era rica e multifacetada, com realizações notáveis em arte, arquitetura, engenharia, medicina, literatura e outros campos. A arte asteca combinava naturalismo com estilização abstrata. Lapidadores de pedra criavam esculturas impressionantes, de monumentos massivos como a Pedra do Sol, frequentemente incorretamente chamada de calendário asteca, a pequenas e delicadas esculturas de obsidiana e jade. Artesãos trabalhavam com uma surpreendente variedade de materiais, penas exóticas, ouro, prata, conchas, têxteis e muitos outros, criando objetos de beleza extraordinária para uso tanto religioso quanto secular. A arquitetura asteca alcançou grandiosidade impressionante. O Templo Maior de Tenochtitlan, reconstruído várias vezes em tamanhos cada vez maiores, uma prática comum na arquitetura mesoamericana, atingiu uma altura de aproximadamente 60 metros. Outros templos, palácios e estruturas públicas eram decorados com relevos elaborados, pinturas murais e esculturas integradas. A regularidade do planejamento urbano de Tenochtitlan também refletia sofisticação arquitetônica, com a cidade dividida em 4 quadrantes por avenidas principais, cada quadrante subdividido em distritos. Em termos de conhecimento, os astecas desenvolveram sistemas altamente complexos. Sua compreensão da astronomia permitiu-lhes criar calendários precisos que rastreavam ciclos celestiais. O calendário ritual de 260 dias, o Tonalpohualli, combinava 20 nomes de dias com 13 números para criar um ciclo de 260 dias usado para adivinhação e determinação de dias auspiciosos. O calendário solar de 365 dias, o Shilpo-Aluali, tinha 18 meses de 20 dias cada, mais 5 dias extras considerados particularmente desafortunados. Estes 2 calendários operavam simultaneamente, criando um ciclo de calendário maior de 52 anos. O conhecimento médico asteca combinava elementos espirituais com compreensão empírica surpreendentemente sofisticada. Herbalistas, chamados Tícito, utilizavam centenas de plantas medicinais, muitas ainda usadas na medicina tradicional mexicana. Praticantes médicos realizavam procedimentos que incluíam definir ossos quebrados, tratar feridas e até realizar cirurgias básicas. A higiene pessoal era altamente valorizada, com banhos regulares e uso de ervas para aromatizar o hálito e o corpo. A culinária asteca formou a base do que hoje conhecemos como cozinha mexicana tradicional. O milho era o alimento básico, consumido principalmente na forma de tortillas ou tamales. Feijões forneciam proteína complementar, com abóbora compondo a tríade agrícola principal. Chile, tomate, abacate, cacau, baunilha, peru e uma variedade de frutas e outras carnes completavam sua dieta diversificada. Pulque, uma bebida ligeiramente alcoólica feita de agave fermentado, era consumida em ocasiões cerimoniais. A literatura asteca era diversa, embora tenha sobrevivido principalmente através de transcrições pós-conquista. Incluía poesia, frequentemente atribuída a governantes filósofos como Nezahualcóyotl de Texcoco, canções, histórias, mitos religiosos, histórias e códices pictográficos complexos que combinavam imagens com glifos para registrar informações históricas, rituais e tributárias. Estes códices, pintados em tiras de papel de ficus ou pele de veado, representam uma forma única de escrita que não é alfabética nem completamente pictórica, mas um sistema sofisticado de comunicação que podia transmitir informações complexas para aqueles treinados para interpretá-lo. A família formava a unidade social básica na sociedade asteca. O casamento ocorria geralmente no final da adolescência ou início dos 20 anos, com parceiros selecionados com assistência de casamenteiros profissionais. A monogamia era norma para plebeus, embora nobres e governantes frequentemente praticassem poligamia. Homens e mulheres desempenhavam papéis complementares baseados em gênero, com mulheres geralmente responsáveis pelo lar, tecelagem e mercados locais, enquanto homens se concentravam em agricultura, guerra e governo. Crianças eram altamente valorizadas, com cerimônias elaboradas marcando vários estágios de desenvolvimento, do nascimento à adolescência. A educação formal começava por volta dos 12 a 15 anos, quando jovens ingressavam em Teopochali ou Calmecac, embora treinamento prático em ofícios específicos começasse muito mais cedo dentro da família. A vida diária para a maioria dos astecas girava em torno de trabalho agrícola, produção artesanal, comércio local e obrigações familiares e comunitárias. Rituais religiosos permeavam a vida cotidiana, desde orações matinais simples com oferendas de incenso e comida até os grandes festivais que pontuavam o calendário. A maioria das pessoas vivia em complexos habitacionais chamados Calpulli,
unidades residenciais de famílias estendidas que serviam também como administração de bairro, proporcionando escolas locais, templos menores e outras funções comunitárias. Os conquistadores espanhóis, liderados por Hernán Cortés, chegaram às costas do México em 1519, iniciando uma cadeia de eventos que levaria à queda do Império Azteca em apenas 2 anos. Vários fatores contribuíram para este colapso notavelmente rápido. Primeiro, doença. Os europeus inadvertidamente trouxeram patógenos para os quais os nativos americanos não tinham imunidade. Epidemias de varíola e outras doenças dizimaram populações indígenas, possivelmente matando 40% dos habitantes de Tenochtitlán antes mesmo do cerco final. Segundo, tecnologia. Embora os astecas fossem mestres artesãos, eles não tinham armas de metal, cavalos, armas de fogo ou navios à vela. Estas vantagens tecnológicas europeias, embora frequentemente superestimadas, proporcionaram algumas vantagens táticas críticas aos espanhóis. Terceiro, e talvez mais importante, diplomacia. Cortés explorou habilmente as tensões existentes no sistema imperial asteca. Muitos estados subjugados ressentiam o domínio asteca, particularmente as pesadas demandas por tributos e vítimas sacrificiais. Os tlaxcaltecas, inimigos tradicionais dos astecas que haviam mantido sua independência, tornaram-se aliados cruciais dos espanhóis, fornecendo milhares de guerreiros que compunham a maioria da força de Cortés. A conquista começou com mal-entendidos mútuos. Montezuma II, o governante asteca, possivelmente acreditava que Cortés estava relacionado à divindade Quetzalcóatl, cujo retorno era profetizado. Enquanto histórias de Cortés sendo confundido com o próprio Quetzalcóatl são provavelmente exageradas, Montezuma claramente hesitou em seu tratamento inicial dos estranhos, permitindo que entrassem em Tenochtitlán pacificamente e até os hospedando no palácio. Cortés, percebendo sua posição precária, tomou Montezuma como refém. Após vários meses de crescente tensão, um massacre de nobres astecas durante um festival religioso, perpetrado por Pedro de Alvarado enquanto Cortés estava temporariamente ausente, desencadeou uma rebelião aberta. Os espanhóis fugiram da cidade durante o que ficou conhecido como Noche Triste, Noite Triste, sofrendo pesadas baixas. Reagrupando-se, Cortés formou alianças mais amplas com povos indígenas descontentes, construiu bergantins para controlar o lago e em 1521 iniciou um cerco de Tenochtitlán. Após 93 dias de combates ferozes, doença generalizada e fome, a cidade caiu. Seu último governante, Cuauhtémoc, foi capturado tentando escapar pelo lago. A cidade foi sistematicamente destruída, com seus templos desmantelados e materiais reutilizados para construir a nova capital colonial espanhola. A queda de Tenochtitlán efetivamente encerrou o Império Azteca, embora a submissão completa de todas as áreas anteriormente sob seu controle levasse mais tempo. Os espanhóis construíram sua cidade do México diretamente sobre as ruínas de Tenochtitlán, estabelecendo que se tornaria o centro administrativo da Nova Espanha. Para os povos indígenas, incluindo os astecas sobreviventes, a conquista espanhola trouxe mudanças profundas e geralmente traumáticas. O catolicismo substituiu religiões tradicionais, frequentemente incorporando elementos indígenas em formas sincréticas. O sistema encomienda implementado pelos espanhóis efetivamente escravizou muitos nativos. Populações previamente independentes foram forçadas a pagar tributos, agora aos espanhóis em vez de a Tenochtitlán. Doenças europeias continuaram a devastar populações indígenas ao longo do período colonial. Alguns estudiosos estimam que a população centro-mexicana caiu de 25 milhões pré-contato para cerca de 1 milhão em 1600, uma das maiores catástrofes demográficas da história humana. No entanto, apesar destas pressões, muitos aspectos da cultura asteca sobreviveram, frequentemente amalgamados a tradições europeias. A língua nahuatl continua sendo falada por mais de 1,5 milhão de pessoas hoje. Práticas médicas, técnicas agrícolas, alimentos, arte e muito mais persistiram, formando elementos fundamentais da cultura mexicana contemporânea. O próprio nome México deriva de mexica, o termo que os astecas usavam para se referirem a si mesmos. A riqueza extraída do México, e mais tarde de outras partes das Américas, transformaria a Europa e o mundo. Prata de minas mexicanas e peruanas alimentou a economia global nascente e ajudou a financiar o crescente poder imperial espanhol. Cultivos como milho, tomate, pimentão, cacau, abacate e muitos outros mudaram para sempre dietas globais. A ascensão e queda do Império Azteca levanta questões profundas sobre como interpretamos o passado. Por um lado, os astecas criaram uma civilização extraordinariamente sofisticada com realizações impressionantes em arte, arquitetura, engenharia, medicina e outras áreas.
Eles estabeleceram um sistema de governo complexo que administrava efetivamente uma população diversa de milhões. Sua cosmologia e tradições religiosas, embora estranhas às sensibilidades modernas, formavam um sistema intelectual coerente que explicava o universo e o lugar da humanidade nele. Por outro lado, os astecas praticavam sacrifício humano em escala sem precedentes e construíram um império baseado em grande parte na extração de tributos pesados e vítimas sacrificiais de povos subjugados. Mesmo em comparação com outras sociedades mesoamericanas, sua prática de sacrifício humano parece ter sido excepcionalmente ampla. Compreender sua civilização requer reconciliar seus impressionantes êxitos culturais e intelectuais com práticas que encontramos profundamente perturbadoras. Da mesma forma, a conquista pode ser vista de múltiplas perspectivas. Foi certamente um evento traumático que destruiu uma civilização vibrante e levou à morte de milhões por doença, guerra e exploração. Ao mesmo tempo, muitos dos povos subjugados pelos astecas inicialmente viram os espanhóis como libertadores e aliados voluntários na derrubada de um império que eles consideravam opressivo. A história raramente oferece narrativas morais simples. Um elemento frequentemente negligenciado da sociedade asteca era sua sofisticação legal. Eles mantinham tribunais hierárquicos, com casos menores julgados em nível local e apelos podendo chegar até o governante supremo. Leis escritas cobriam uma ampla gama de ofensas, com punições claramente delineadas. Interessantemente, juízes eram obrigados a permanecer sóbrios e eram proibidos de aceitar presentes, com consequências severas para a corrupção judicial. O sistema educacional asteca também merece atenção especial. Além das escolas Teopochali e Calmecac mencionadas anteriormente, havia uma ênfase extraordinária em oratória, memorização e transmissão de conhecimento. O Etuetlatoli, ou Palavras dos Anciões, eram discursos tradicionais e conselhos passados de geração a geração, cobrindo tópicos desde comportamento adequado até filosofia moral complexa. Estes discursos sobreviveram em transcrições pós-conquista e revelam um rico corpo de sabedoria cultural. A perspectiva asteca de arte e criatividade era distinta de concepções europeias. O conceito de artista individual como gênio criativo era estranho a eles. Em vez disso, artesãos eram chamados tolteca, em homenagem à civilização tolteca anterior que eles admiravam. O termo significava tanto pessoa de Tula, capital tolteca, quanto artesão habilidoso. A arte era vista como continuação de tradições estabelecidas mais que expressão individual, embora com espaço para virtuosismo técnico e interpretação. A música asteca, como grande parte de sua cultura, sobrevive principalmente através de instrumentos arqueológicos, representações em arte e relatos espanhóis iniciais. Eles usavam tambores de madeira de vários tamanhos, hueeto e teponastli, flautas de cerâmica, conchas de trombeta, chocalhos e outros instrumentos em apresentações que integravam música, canto e dança, frequentemente associados a ocasiões religiosas específicas. O ritmo era aparentemente mais enfatizado que a melodia, com padrões complexos associados a diferentes cerimônias. Esportes e jogos ocupavam um lugar significativo na cultura asteca. Além do famoso jogo de bola mesoamericano, tlachtli, jogada em uma quadra em formato de I com uma bola de borracha pesada golpeada principalmente com quadris e joelhos, os astecas também apreciavam outros jogos. Patoli era um popular jogo de tabuleiro de movimentação e sorte, frequentemente envolvendo apostas significativas. Várias formas de acrobacias eram praticadas, incluindo impressionante voladores onde participantes amarrados por cordas nas pernas giravam em torno de um poste alto, uma tradição que continua em partes do México atual. A compreensão asteca de saúde e doença combinava elementos naturais e sobrenaturais. Doenças podiam ser causadas por desequilíbrios na dia de quente-frio, conceito distinto mas reminiscente da teoria humoral europeia, intervenção divina ou bruxaria. Tratamentos correspondentemente combinavam elementos físicos, ervas, minerais, procedimentos, com espirituais, orações, rituais. Medicina preventiva era enfatizada, com dieta, exercício, higiene e moderação vistos como cruciais para manter saúde. A cosmologia asteca concebia o universo em termos de dualidades complementares e opostas: masculino-feminino, luz e escuridão, ordem-caos, céu-terra. Mesmo divindades frequentemente exibiam aspectos duais, como Ometioto, a divindade criadora suprema que era simultaneamente masculina, Ometecutli, e feminina, Omecihuato. Esta visão nuançada se estendia a conceitos morais. Os astecas não tinham noções absolutas de bem e mal, em vez disso enfatizando equilíbrio, moderação e cumprimento apropriado de obrigações sociais e religiosas. Sua concepção de história era simultaneamente linear e cíclica.
Enquanto eventos aconteciam em sequência, eles também viam padrões repetidos operando em escalas diferentes. O universo havia passado por criações e destruições sequenciais, os 5 sóis, mas ciclos menores também operavam dentro desta estrutura maior. Esta perspectiva temporal sofisticada influenciava todas as facetas da vida e cultura astecas. Poesia e filosofia floresciam, particularmente na cidade vizinha de Texcoco sob o governante poeta Nezahualcóyotl, de 1402 a 1472. Ele e outros poetas exploravam temas de transcendência, significado da vida e transitoriedade da existência. Um refrão recorrente em poesia nahuatl é "Seremos nós sempre aqui na Terra", refletindo um profundo questionamento sobre mortalidade e significado. Estas tradições foram preservadas por descendentes indígenas educados e missionários espanhóis nos anos seguintes à conquista. O Tlatocan, um conselho de 4 conselheiros que assessoravam o governante asteca, representava uma forma de governança consultiva que contrabalançava o poder absoluto teórico do rio Itlatuani. Estes conselheiros, geralmente parentes próximos do governante, supervisionavam áreas como guerra, finanças, religião e justiça. Esta estrutura promovia alguma continuidade governamental e estabilidade durante transições de poder. As mulheres astecas, embora vivendo em uma sociedade dominada por homens, ocupavam posições relativamente mais fortes que suas contemporâneas europeias em certos aspectos. Podiam possuir e herdar propriedades, gerenciar negócios, atuar como comerciantes nos mercados e buscar carreiras especializadas como parteiras, curandeiras e sacerdotisas. Dentro do lar, tinham autoridade principal sobre criação dos filhos e produção têxtil, esta última sendo uma fonte econômica e culturalmente significativa de valor. Tecidos finamente bordados eram altamente valorizados, usados tanto para vestimenta quanto para tributo. A organização econômica foi adaptada ao ambiente diversificado do Vale do México e além. Diferentes ecozonas especializavam-se em produtos específicos. Terras altas produziam obsidiana, agave e determinados produtos agrícolas. O vale produzia chinampas e agricultura irrigada. Zonas costeiras forneciam sal, algodão e itens tropicais. Este padrão de especialização regional fomentou extensas redes comerciais pré-existentes que os astecas posteriormente integraram e expandiram em seu sistema tributário imperial. As chinampas, frequentemente chamadas de jardins flutuantes, eram uma inovação agrícola particularmente impressionante adaptada ao ambiente lacustre. Estas ilhas artificiais eram construídas empilhando camadas alternadas de vegetação aquática e lodo do fundo do lago em áreas rasas, ancoradas por árvores de salgueiro cujas raízes estabilizavam as estruturas. Canais entre as chinampas permitiam canoas para transporte e forneciam irrigação constante, enquanto o lodo regularmente dragado dos canais mantinha a fertilidade. Este sistema intensivo permitia múltiplas colheitas anualmente, com produtividade excepcionalmente alta que ajudou a sustentar a densa população urbana de Tenochtitlán. A incrível diversidade linguística do México pré-colombiano influenciou a administração asteca. Embora o nahuatl funcionasse como língua franca através do império, dezenas de outras línguas eram faladas em território sob controle asteca. Documentos tributários e administrativos frequentemente refletiam esta realidade multilingue, com escribas adaptando o sistema pictográfico asteca para registrar nomes de lugares e pessoas em várias línguas. Intérpretes oficiais facilitavam comunicação entre o centro imperial e regiões periféricas. Os mercados astecas, Tianquistli, funcionavam sob regras estritamente definidas, com funcionários supervisionando pesos, medidas e preços justos. O maior mercado em Tlatelolco supostamente atraía 60.000 pessoas diariamente, com áreas separadas para diferentes mercadorias, alimentos, materiais têxteis, cerâmica, ferramentas e muito mais. Relatos espanhóis expressam admiração pela ordem e variedade encontradas nestes mercados. Até mesmo tribunais especializados localizavam-se adjacentes aos mercados para resolver disputas comerciais imediatamente. A engenharia hidráulica asteca merece reconhecimento particular. Além do aqueduto de Chapultepec que trazia água fresca à ilha capital, eles construíram diques elaborados para controlar inundações e separar água salgada de água doce no lago Texcoco. Comportas regulavam fluxos de água entre diferentes seções do sistema lacustre. Estas façanhas foram ainda mais impressionantes considerando a ausência de ferramentas de metal, animais de tração, roda, para transporte, e outras tecnologias que facilitaram projetos de engenharia semelhantes em outras civilizações. Os espanhóis e outras primeiras testemunhas europeias frequentemente comentavam sobre a limpeza extraordinária de Tenochtitlán, um contraste marcante com cidades europeias da época.
A capital asteca tinha um sistema de coleta de lixo organizado, latrinas públicas e ruas limpas diariamente. A higiene pessoal era igualmente enfatizada, com banhos frequentes e padrões de asseio considerados excessivos por europeus do século XVI, para quem banhos regulares eram incomuns. O encontro asteca-espanhol envolvia mais que simples choque militar. Representava a colisão de visões de mundo fundamentalmente diferentes. Noções astecas de tempo, divindade, ética e significado divergiam radicalmente de concepções cristãs europeias. Por exemplo, onde os europeus viam pecado como mancha moral pessoal, os astecas concebiam transgressão mais como ruptura de equilíbrio cósmico e social. Diferenças como estas complicaram comunicação intercultural mesmo quando tradução linguística literal estava disponível. No período pós-conquista, muito da cultura asteca fundiu-se com tradições espanholas e cristãs em novas formas sincréticas. A Virgem de Guadalupe, padroeira do México, apareceu a um convertido indígena, Juan Diego, na colina de Tepeyac, significativamente, o mesmo local de um templo a deus asteca Tonantzin. Festas católicas incorporaram danças e elementos simbólicos indígenas. Alimentos, práticas médicas, arte e linguagem fundiram-se em novos padrões culturais distintamente mexicanos. Este processo não foi simples adoção passiva do cristianismo, mas renegociação criativa de identidade cultural sob circunstâncias traumáticas. A arqueologia continua revelando novos aspectos da civilização asteca. Escavações no próprio centro da Cidade do México descobriram continuamente artefatos e estruturas desde a construção do metrô na década de 1970. A descoberta mais significativa ocorreu em 1978, quando trabalhadores de serviços públicos desenterraram acidentalmente o monólito massivo da deusa lunar Coyolxauhqui, levando à escavação do Templo Maior, projeto que continua revelando novos achados até hoje. Em 2017, arqueólogos identificaram Tzompantlí, prateleira de crânios, contendo mais de 650 crânios, confirmando relatos espanhóis anteriormente considerados exagerados. Também significativa é a crescente compreensão do mundo natural asteca. Eles cultivavam extensa variedade de plantas em jardins botânicos, com o mais famoso em Huastepec contendo milhares de espécies para estudo médico e estético. Da mesma forma, mantinham zoológicos contendo animais de todas as partes de seu império e além. Estas coleções demonstravam não apenas poder imperial, mas genuíno interesse científico no mundo natural, com conhecimento taxonômico transmitido por especialistas treinados. A queda dos astecas resultou não apenas de fatores externos como doença europeia e alianças indígenas com espanhóis, mas também de contradições internas na estrutura imperial. O sistema asteca de controle imperial relativamente indireto manteve estruturas políticas locais, mas extraía pesados tributos e vítimas sacrificiais. Esta abordagem permitiu rápida expansão com administração mínima, mas também significava que muitos súditos mantinham identidades e lealdades separadas, rapidamente abandonando os astecas quando a alternativa viável surgiu. Ironicamente, a prática asteca de guerra florida, preservando inimigos como Tlaxcala precisamente para obter vítimas sacrificiais, criou um adversário formidável pronto para aliar-se aos espanhóis. Os astecas enfrentavam vários desafios mesmo antes da chegada de europeus. Tensões dinásticas no Estado Central, resistência crescente de províncias tributárias e esforço logístico de manter e expandir o império em territórios cada vez mais distantes estavam tensionando o sistema imperial. O reinado de Montezuma II parece ter intensificado centralização e demandas tributárias, potencialmente exacerbando o descontentamento. Embora seja impossível saber como estes desafios teriam se desenrolado sem intervenção europeia, é importante reconhecer que o império enfrentava pressões internas além da ameaça espanhola externa. A visão de mundo asteca, por mais estrangeira que possa parecer para sensibilidades modernas, tinha sua própria lógica interna coerente. Se aceitamos sua premissa cosmológica fundamental, que sacrifício divino criou o mundo e requer reciprocidade humana para a manutenção da ordem cósmica, então suas práticas derivam logicamente desta compreensão. De maneira similar, sua ênfase em guerra florida para a obtenção de vítimas sacrificiais, embora pareça ineficiente militarmente, faz sentido considerando sua crença de que a mais sagrada obrigação era alimentar os deuses com oferendas mais preciosas possíveis. Esta compreensão não requer que aprovemos ou aceitemos estas práticas, mas nos permite ver os astecas como atores racionais operando dentro de sua própria estrutura cultural, não simplesmente como bárbaros incompreensíveis. Também nos ajuda a reconhecer que todas as sociedades, incluindo as nossas, existem dentro de sistemas particulares de pressupostos e valores que futuros observadores podem achar igualmente difíceis de compreender ou aceitar. À medida que você adormece, imagine-se em Tenochtitlã em seu auge, por volta de 1500.
Do topo do Templo Maior, você contempla uma vista incrível, uma metrópole planejada de amplas avenidas e canais cintilantes, com pirâmides brancas e templos coloridos elevando-se acima de bairros residenciais bem ordenados. Milhares de canoas atravessam o lago ao redor, trazendo bens de todas as partes do império. Nos mercados abaixo, comerciantes trocam jade, plumas exóticas, cacau, têxteis intrincados e uma infinidade de outros bens. Sacerdotes nos templos vizinhos conduzem rituais para manter o cosmos em equilíbrio, alguns belos e pacíficos, outros sangramentos e sacrifícios que para nós parecem horríveis, mas para eles são necessidades sagradas. Guerreiros em vestimentas de águia e jaguar praticam para batalhas que trarão glória e cativos. Escribas registram transações, genealogias reais e histórias antigas em códices coloridos. Artesãos habilidosos trabalham obsidiana, jade, ouro e outros materiais em obras de arte deslumbrantes. Esta era a civilização dos astecas, complexa, sofisticada, em alguns aspectos admirável, em outros perturbadora para sensibilidades modernas. Seu legado vive nos milhões de falantes contemporâneos de Nahuatl, nos alimentos que cultivaram e refinaram, nas tradições que, em formas modificadas, persistem por todo o México, e no próprio fascínio contínuo com sua dramática ascensão e queda. A história dos astecas nos lembra que civilizações humanas são ao mesmo tempo frágeis e duradouras. Seus impérios podem desaparecer, mas suas culturas persistem, alimentando gerações futuras assim como eles acreditavam que o sangue de sacrifício alimentava seus deuses. Embora os astecas sejam frequentemente os mais reconhecidos entre as civilizações mesoamericanas, eles representavam apenas a fase final de uma tradição cultural muito mais antiga. A Mesoamérica havia sido lar de civilizações sofisticadas por mais de 2 milênios antes da ascensão asteca. Os Olmecas, 1500–400 a.C., estabeleceram muitos padrões culturais fundamentais da região, incluindo elementos básicos de cosmologia e a prática inicial de jogos de bola rituais. As grandes cidades de Teotihuacan, 100 a.C., 650 d.C., com uma população estimada de 125.000 pessoas em seu auge, e Monte Albán influenciaram culturas por toda a região. A civilização maia desenvolveu escrita hieroglífica completa, astronomia avançada e arquitetura monumental, enquanto os astecas ainda eram uma tribo nômade insignificante. Os toltecas, imediatamente antecedentes dos astecas, foram tão reverenciados que a palavra tolteca tornou-se sinônimo de civilizado ou artisticamente refinado em Nahuatl. Os astecas conscientemente se posicionavam como herdeiros destas tradições mais antigas, especialmente dos toltecas. O governante asteca Montezuma casou-se com uma princesa de Culhuaca, uma cidade que alegava descendência tolteca, em parte para vincular a dinastia asteca a estas linhagens mais prestigiosas. Quando os astecas construíram o Templo Maior em Tenochtitlán, incorporaram deliberadamente elementos de estruturas teotihuacanas muito mais antigas. Esta prática refletia sua visão de história não como progresso linear, mas como ciclos recorrentes onde elementos do passado legitimamente informavam e sustentavam o presente. Isso significa que, em muitos aspectos, o que chamamos de cultura asteca era na verdade uma síntese complexa de tradições mesoamericanas muito mais antigas, adaptadas e reinterpretadas para atender às necessidades específicas do Estado asteca em ascensão. Os próprios astecas teriam rejeitado qualquer noção de que estavam inventando uma nova civilização, em vez disso vendo-se como herdeiros e continuadores de tradições sagradas tão antigas quanto o próprio templo. A língua nahuatl, falada pelos astecas e muitos povos vizinhos, ilustra a riqueza cultural que eventualmente incorporaram. É uma língua poeticamente expressiva com capacidade quase ilimitada para formar novos conceitos através de composição. Por exemplo, a palavra para poesia, xoxicuicatu, combina xoxitu, flor, e cuicato, canção, para formar canção florida, refletindo a concepção asteca de expressão artística como combinando beleza natural, flores, com performance humana, canção. Esta expressividade linguística facilitava o desenvolvimento de metáforas complexas e neologismos, enriquecendo ainda mais suas tradições orais e escritas. Nahuatl é também notavelmente preciso em certas áreas conceituais importantes para a cultura asteca. Tem vocabulário extenso para relacionamentos familiares, indicando a importância de laços de parentesco. Possui terminologia detalhada para cores, plantas, animais e características geográficas, refletindo observação atenta do mundo natural. Sua capacidade para expressar conceitos abstratos e filosoficamente sofisticados serviu bem aos Tlamatinime, filósofos, da região, permitindo-lhes desenvolver reflexões complexas sobre natureza da realidade, tempo e experiência humana.
Quando examinamos mais profundamente a questão do sacrifício humano asteca, é importante contextualizar a prática dentro de sua cosmologia específica. Para os astecas, o cosmos havia sido criado através de auto-sacrifício divino. Múltiplos mitos descrevem como deuses derramaram seu sangue ou se jogaram em fogo para criar sol, lua, estrelas e humanidade. Este evento paradigmático estabeleceu um pacto entre humanos e divindades. Os deuses haviam se sacrificado para criar e sustentar o mundo, e os humanos precisavam retribuir com seu próprio sangue, em casos extremos, vidas. Dentro deste entendimento, sacrifício humano não era visto primariamente como tomar vida, mas como transformá-la em energia divina necessária. A morte não era vista como término final, mas como transição para papel diferente na ordem cósmica. Vítimas sacrificiais eram frequentemente tratadas com considerável honra. Em certos rituais, uma vítima era venerada quase como encarnação divina por um ano antes de seu sacrifício final, vivendo em luxo e recebendo homenagens. Esta contextualização não torna a prática menos perturbadora para sensibilidades modernas, mas ajuda a explicar como uma sociedade que em outros aspectos demonstrava sofisticação ética, legal e filosófica considerável poderia engajar-se em tal comportamento. O sacrifício humano não era aberração inexplicável, mas componente central de sistema de crenças coerente, embora radicalmente diferente do nosso. A arte e cultura material asteca revelam uma sociedade que valorizava expressão estética extremamente sofisticada. Embora praticamente tudo que não foi feito de pedra tenha sido destruído ou deteriorado, exemplos sobreviventes e descrições espanholas contemporâneas revelam domínio técnico extraordinário. Mosaicos de turquesa, objetos de ouro e prata elaboradamente trabalhados, esculturas de obsidiana, máscaras de jade, escudos ornamentados com penas e vestimentas meticulosamente tecidas e bordadas demonstram extraordinário controle sobre materiais diversos e expressão estética refinada. Os astecas particularmente valorizavam o conceito de teuto, uma força divina ou vitalidade que podia residir em objetos físicos, especialmente aqueles esteticamente poderosos ou simbolicamente significativos. Artistas e artesãos eram vistos como canalizando esta energia divina em forma física, criando objetos que eram simultaneamente belos e espiritualmente carregados. Esta concepção difere significativamente da distinção ocidental entre arte secular e religiosa. Para os astecas, objetos bem executados eram inerentemente conectados ao divino. A diplomacia e inteligência astecas eram notavelmente sofisticadas. Antes de ações militares, geralmente enviavam diplomatas para negociar rendição pacífica, oferecendo termos variáveis dependendo da situação. Se um estado aceitasse a autoridade asteca voluntariamente, muitas vezes recebia termos relativamente benignos. Se resistisse e fosse derrotado, penalidades muito mais severas eram impostas. Esta abordagem era facilitada por extensa rede de espiões e informantes. Comerciantes pocheca, que viajavam amplamente, observavam condições políticas, militares e econômicas de terras além do controle direto asteca, relatorando informações valiosas à capital. Dentro do império, um sistema de correio de revezamento permitia que informações viajassem rapidamente. Mensageiros treinados podiam aparentemente cobrir 250 a 300 quilômetros por dia, facilitando coordenação imperial. A estrutura política interna de Tenochtitlan misturava elementos hereditários e meritocráticos. O governante supremo, Rio Tlatoani, era selecionado entre membros da linhagem real, mas não necessariamente o filho mais velho do governante anterior. Um conselho de líderes experientes, geralmente irmãos ou meio-irmãos do falecido governante, selecionava o candidato considerado mais capaz. Abaixo do governante, cargos administrativos geralmente recompensavam habilidade demonstrada, particularmente façanhas militares, permitindo mobilidade social limitada mas significativa. Este sistema promovia estabilidade mas também adaptabilidade. Estrutura dinástica mantinha continuidade enquanto a avaliação meritocrática de potenciais governantes e oficiais ajudava a prevenir incompetência prolongada. O arranjo triplo de poder entre Tenochtitlan, Texcoco e Tlacopan, embora Tenochtitlan cada vez mais dominasse, também proporcionava verificações institucionais que impediam qualquer líder individual de acumular poder absoluto incontestado. A educação asteca é especialmente digna de análise mais aprofundada porque revela muito sobre valores culturais e prioridades sociais. Como mencionado anteriormente, jovens frequentavam o Teupochali, casa dos jovens, para plebeus, ou Calmecac, para filhos da elite. Estes não eram apenas ambientes de aprendizado, mas instituições abrangentes que moldavam identidade, caráter e propósito de vida. No Teupochali,
jovens eram treinados para funções militares, mas também aprendiam aspectos práticos de tecnologias específicas, agricultura, artesanato, etc., e recebiam instrução em história asteca, mitos e protocolos rituais. Exercício físico, autodisciplina e resistência eram enfatizados. Alunos dormiam em esteiras duras, tomavam banhos frios de madrugada e recebiam punições significativas por infrações disciplinares. No Calmecac, elite jovem recebia treinamento mais intensivo em teologia, ritual, escrita pictográfica, astronomia, genealogia e oratória formal. Jovens selecionados para o sacerdócio aprendiam calendários complexos, adivinhação e procedimentos sacrificiais adequados. Práticas austeras incluíam sangramento ritual regular, longos períodos de jejum e vigílias noturnas. A ênfase estava em produzir líderes que exemplificassem autonegação e devoção ao dever. Para meninas, camilas, casas de reclusão, forneciam educação em habilidades domésticas, rituais religiosos, cultivo de milho, tecelagem, bordado e outros conhecimentos considerados apropriados para futuras esposas e mães. Embora menos documentado que educação masculina, este treinamento parece ter sido similarmente estruturado e rigoroso. Um aspecto notável da educação asteca era a ênfase em oratória e expressão retórica. Elaborados discursos formais, huehuetlatoli ou palavras dos anciãos, eram memorizados e recitados, transmitindo valores culturais e conhecimento prático. Estes discursos abordavam todas as etapas da vida e classes sociais. Havia huehuetlatoli para nascimentos, passagem para idade adulta, casamento e morte, assim como para guerreiros partindo para a batalha, governantes em ascensão e muitos outros contextos. Exemplos que sobrevivem desta tradição oratória revelam sensibilidade ética e filosófica considerável. Um famoso discurso de um pai para seu filho adolescente adverte: não tropeçarás, não cairas, não te extraviarás. Não te transformes em nada, não te tornes como a folha seca que é levada por todos os lugares. Não te tornes excitável, não te tornes inquieto, não te tornes aquele que vive em agitação. Torna-te sensato, torna-te reservado. Este trecho demonstra preocupação com autocontrole, estabilidade e propósito, valores centrais da ética asteca. Enquanto nossa compreensão do passado asteca continua evoluindo através de pesquisa arqueológica e documental, seus descendentes culturais no México moderno também mantêm relação complexa com este legado. O governo mexicano pós-independência adotou o símbolo asteca da águia e serpente, explicitamente vinculando o novo Estado-nação a esta herança pré-colombiana. Artistas proeminentes como Diego Rivera celebraram civilizações indígenas em grandes obras públicas. O próprio termo México deriva do nome alternativo dos astecas, Mexica. Contudo, esta apropriação nacionalista de simbolismo asteca às vezes ocorreu simultaneamente com marginalização contínua de comunidades indígenas vivas. O governo mexicano frequentemente celebrava astecas gloriosos do passado enquanto implementava políticas prejudiciais a povos indígenas contemporâneos. Esta contradição sublinha como a herança asteca continua sendo local de contestação cultural e política. Para muitos mexicanos contemporâneos, particularmente aqueles com ancestralidade indígena significativa, relação com o passado asteca é complexa. Por um lado, representa legado cultural grandioso predatando colonização europeia. Por outro, os próprios astecas eram um império expansionista que oprimia diversos outros grupos étnicos da região. Navegando esta complexidade histórica continua sendo aspecto importante da identidade nacional mexicana. Em décadas recentes, comunidades falantes de nahuatl renovaram esforços para preservar e revitalizar tradições culturais, com crescente interesse em reaprender práticas artísticas, médicas, agrícolas e linguísticas pré-colombianas. Organizações indígenas contemporâneas frequentemente reivindicam herança asteca seletivamente, enfatizando aspectos de sua cultura que ressoam com preocupações modernas como sustentabilidade ecológica e medicina tradicional, enquanto rejeitando outros aspectos como sacrifício humano. Quando consideramos legado duradouro dos astecas, talvez o mais significativo seja a demonstração do que humanos podem construir a partir de circunstâncias improváveis. Começando como migrantes marginalizados, transformaram-se em império poderoso mediante combinação de adaptabilidade, inovação, determinação feroz e disposição para aprender com culturas ao redor. Como o escritor mexicano Otávio Paz observou, astecas representam tanto o pesadelo e o sonho, visão que reconhece simultaneamente suas conquistas extraordinárias e práticas perturbadoras. Neblina paira sobre água enquanto primeiros raios de sol iluminam templos brancos e edifícios públicos coloridos.
De todos os lados, sons desta grande metrópole começam a surgir. Vendedores preparando-se para dia de mercado, sacerdotes recitando orações matinais, artesãos começando seus trabalhos diários. No horizonte, os majestosos vulcões Popocatépetl e Iztaccíhuatl velam pela cena como observaram incontáveis gerações antes. Este império impressionante, que em apenas 2 séculos cresceu de pequeno assentamento em Ilha Pantanosa para uma das cidades mais esplêndidas do mundo, serve como lembrete do potencial humano para grandeza e tragédia. Os astecas construíram civilização complexa, realizaram feitos notáveis em arte, arquitetura, engenharia e organização social, e deixaram legado cultural indestrutível, tudo enquanto acreditavam que o próprio cosmos dependia de sua disposição para alimentar deuses com sangue de sacrifício. Em toda sua glória contraditória, os astecas nos lembram que civilizações humanas são simultaneamente inspiradoras e perturbadoras, criativas e destrutivas, frágeis e duradouras. Boa noite, e até nossa próxima viagem pela história.